quando a gente cria um arquivo, um diretório, uma permissão padrão é gerada para este arquivo. Então, por exemplo, vou criar um arquivo aqui qualquer, teste2.txt. Se eu der um ls no formato longo, veja, qual que é a permissão padrão que veio para arquivo? Leitura e escrita para o dono, leitura para o grupo e leitura para os outros usuários do sistema. Vamos criar um outro arquivo. Também a mesma coisa. Ou seja, isso aqui em octal seria 644. Tá? Relembrando que o R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1. Então aqui na primeira tríade eu tenho RW, logo eu tenho 6. Na segunda tríade eu tenho apenas R, então 4, leitura. E na terceira tríade apenas R4, 644. Ok. De onde vem isso? Já que eu criei um arquivo, criei o diretório, mas não defini permissão. Qual é a mágica, né? Se eu criar um diretório, mkdir, dir, dá um ls, espaço "-dl", ou ld, eu vou ver que a permissão para dono é rwx, 7, a permissão para o grupo, 5, e a permissão para os outros usuários do sistema, 5. Se eu criar um segundo diretório, a mesma coisa, 7, 5, 5. Ok. Isso vem de uma variável de ambiente chamada umask. Se você digitar umask, ele vai retornar um valor numérico 0022. Costuma ser o padrão na maioria das distribuições. Então, para descobrir o umask, eu digito o comando, ou eu posso consultar essa variável dentro do arquivo profile. Geralmente vem neste arquivo de perfil. Ok? Posso definir aqui dentro de maneira global. Se eu quiser definir uma variável de umask de maneira global, eu tenho que editar esse arquivo e definir aqui dentro o valor dessa umask. Mas não faça isso. Ok? Quando a gente muda o valor de umask, a gente faz para um grupo de usuários ou para alguns usuários no sistema. Tá? Esse valor é interessante porque ele tira a permissão de gravação, tanto de diretório quanto arquivo, para grupo e outros usuários do sistema, mantendo apenas isso para dono. Okay? Vai ser mostrado uma situação ainda em quando é interessante fazer essa troca da umask. Ok? Então, dentro do diretório home de um usuário, cada usuário vai ter definido a sua umask. Tá? Isso fica dentro do arquivo oculto profile. Ok? Então veja que eu tenho a linha umask comentada. Vamos aqui abrir com o editor de texto. Você pode abrir com qualquer editor de texto. Tá? Então aqui está na linha 9022. Está comentada. Significa que por padrão é 022. Se eu tirar aquela cerquilha no início da linha 9 e colocar lá outro valor, próxima vez que o usuário se autenticar, ele vai ter um valor de umask diferente. E o valor de umask é usado para calcular a permissão padrão na hora de criar um arquivo ou diretório. O valor padrão da umask fica definido num arquivo chamado login.dfs /etc. Estou tentando utilizar o Vim aqui, mas ainda não instalei. Vou utilizar o VI. Ele está na linha 146. O mask 022. Então aqui indica que vai ser o padrão para todo mundo. Ok? 022 que é a mesma coisa do que 0022. Ok. Esse arquivo aqui tem outras funções que será comentado posteriormente.
Ok, vamos ao slide 21. O valor padrão da UMASC no CentOS fica armazenado no arquivo /etc/bashrc. Então fique atento, algumas distribuições podem mudar a localização deste valor. Ok? Então no Debian, se eu tenho lá, por exemplo, um usuário Léo, em /home e /Léo, vou ter um arquivo profile oculto, que eu vou ter definido esse valor padrão. Tá? Então qualquer usuário, todo usuário vai ter o seu arquivo profile oculto dentro do seu diretório home. Ok? Bom, seguindo, slide 22. Se você não encontrar o mask no arquivo, acrescente no final do arquivo, tá? Caso você queira alterar o valor padrão. Então basta inserir uma linha em negrito igual a essa do slide 22. Vamos entender como que funciona essa geração da permissão padrão. Então a regra é o seguinte, eu pego a permissão total que eu posso ter, que é 777, ou seja, permissão de leitura, escrita e execução para todos os usuários do sistema, subtraio da permissão que eu quero gerar para diretório. Se eu quero gerar uma permissão padrão 755, eu pego 777 e subtraio de 755. Então, a UMASC 022 me dá o quê? Um valor padrão de permissão para diretório 755. Então, a regra é simples. Pegue o valor total de permissão, que é 777, depois pegue o valor de um mask, vamos supor 022. Pegue o valor total e subtraia dele o valor do mask. Com isso, você chega no valor da permissão padrão. Então, 777 menos 022 dá 755. Isso vai gerar a permissão padrão para diretório. Ok? Então, permissão total 777. O mask 022 vai me gerar permissão para diretório 755, como eu já havia mostrado no terminal. Para arquivo, eu tenho que subtrair o bit 1 de todos os usuários. Então eu pego 755 menos 111, que é 644. Por padrão, o sistema considera que o arquivo de texto não vai ter permissão de execução. Tá? Por isso que ele tira o bit 1 de cada usuário. O 1 significa execução, é aquele X. Ok? De modo que se eu quero executar um arquivo, eu tenho que dar essa permissão depois de criar o arquivo. Slide 25. Vamos às permissões especiais. Okay? Então nunca se esqueça, tá? Se na certificação LPI for perguntado para você, dada ao mask 022, qual é a permissão padrão para arquivos? O que eu faço? 777 menos 022, eu chego na permissão padrão para diretório, 755. Então, se ele falou arquivo, eu não posso esquecer de tirar o bit 1 dessa permissão padrão para diretório. Então, fica 644. Se ele falar assim, qual que é a permissão que vai ser gerada se o mask for 002? Faça a subtração, pega o 777, que é o total, vai dar o quê? 775. Se é para arquivo, eu tenho que tirar o bit 1 de todos os usuários. Então fica 664. Tá? Então fique esperto. Se ele falar para diretório, eu paro por aqui, ó, 775. Ok? Bom, vamos falar agora sobre a permissão especial switchBit. Permissão switchBit é utilizada quando eu quero dar permissão de execução em um binário, em um executável no qual eu sou dono. Por exemplo, o usuário root é que pode utilizar o comando shutdown para desligar a máquina. Tá? Por padrão, só o root pode fazer isso. Então, se eu der um ls espaço "-l" em /sbin /shutdown, quem é o dono? Root e o grupo root. Então o dono tem permissão total, RWX, o grupo RX e os outros RX. Ok? É um executável que fica em /sbin. A gente viu que por padrão
somente o root tem acesso aos executáveis dentro desse diretório, tá? Por padrão. Isso significa que pode ser modificado também. Então vamos supor que eu queira criar um grupo no meu sistema chamado shutdown, no qual quem estiver dentro deste grupo poderá desligar a máquina. O que eu faço? Vamos supor que eu queira adicionar o usuário aluno para poder desligar a máquina. Tá? No exemplo do slide está o usuário Linus. Então aqui eu tenho um usuário chamado aluno e vou acrescentá-lo no grupo shutdown. Então o comando gpswd espaço "-a", de adicionar, o nome do usuário que eu vou adicionar no grupo e o grupo. Então eu adicionei o usuário aluno no grupo shutdown. Tá, ele já está no grupo CD-ROM, flop, áudio, etc. Shutdown lá na última saída. Ok, ele foi adicionado. Se eu der um cat em /etc/group, grep, shutdown, eu vou ver que o usuário aluno está inserido neste grupo. Ok. Bom, o que eu vou ter que fazer? O dono desse executável é o root. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou manter como dono o próprio root e o grupo eu vou mudar. Ao invés de ser o grupo primário do root, vai ser shutdown. Vamos conferir se mudou. Então agora o grupo é shutdown. O que eu vou fazer? Eu tenho que mudar a permissão. Tá? Eu tenho que acrescentar essa permissão especial de switchBit, que é representada pelo número 4, antes das permissões padrões básicas. Então a permissão que está lá é 755. Então eu vou colocar 4755 /sbin /shutdown. Tá? Então no modo octal eu tenho que especificar todas as permissões. Se eu der um ls espaço "-l /sbin /shutdown, eu vou ver que ele trocou o bit de execução no dono de X para S. Isso significa o quê? Significa que eu tenho a permissão de switchBit no arquivo shutdown, no binário shutdown. Se eu fosse fazer no modo literal, seria chmod u mais S, ou seja, eu coloco essa permissão especial no dono, porque eu quero compartilhar a execução de um binário do dono, e ele vai posicionado na permissão de execução. Se a gente quiser retirar, a gente coloca menos no lugar de mais. Então veja que a gente retirou a permissão. Então vamos acrescentar utilizando U mais S. Ok. Só que não basta fazer isso. Eu tenho que criar um link em /bin, porque o usuário comum não tem acesso ao /sbin, porque por padrão, na variável de ambiente path do usuário aluno, vamos fazer um teste. Aluno, vou autenticar com ele, vou dar echo cifrão path. Veja que na variável de ambiente dele não tem acesso ao /sbin, então se ele tenta executar shutdown, dá comando não encontrado. Então o que eu tenho que fazer? Para não ter que modificar o path e colocar o /sbin lá, porque senão eu vou acabar dando acesso a qualquer executável para este usuário, não é isso que eu quero fazer. O que eu vou fazer? Eu vou criar um link simbólico do comando shutdown em /bin, vou chamar de shutdown também. Se eu der um ls espaço "-l em /bin /shutdown, a gente vê aqui que é um link. O primeiro caractere é um L e ele aponta para /sbin /shutdown. Então vou virar o usuário, no meu caso aqui, o usuário aluno, su hífen aluno. Estou como usuário aluno, agora eu vou executar shutdown espaço "-h espaço now. Assim eu dei permissão para que o usuário comum consiga desligar a máquina. Ok? Então a permissão switchBit serve para isso. Tá? O número que representa a permissão de switchBit é o número 4. Ou a gente acrescenta a letra S minúscula no usuário U, né, que é o dono.